O Brasil é o país com maior prevalência de depressão da América Latina. É o país com a 8ª maior taxa de suicídios no mundo. A cada 45 minutos uma pessoa se suicida. A cada 45 minutos uma voz é calada. O silêncio mata. Eu sou a Vanessa Aparecida Gouveia da Silva, eu sou psicóloga clínica há 9 anos, sou coordenadora do CAPS-AD em Ourinhos, que é um serviço de saúde mental especializado em dependência química, álcool e outras drogas, e sou pós-graduada em atenção psicossocial, saúde mental e atenção psicossocial. Primeiro ponto é que assim, o Setembro Amarelo, ele foi criado, por associações de psiquiatria e psicologia para disseminar informações que sejam corretas sobre suicídio. Por quê? Porque é um tema que ele envolve muito tabu. O que seriam esses tabus? O suicídio antes ele era muito tratado como uma questão religiosa, como uma questão de, por exemplo, a pessoa está possuída, por algum espírito. Então, quando foi pensado nesse mês de prevenção, é muito no sentido de trazer informações corretas sobre o suicídio. E a prevenção do suicídio, que é algo que as pessoas não falavam há algum tempo atrás, é porque assim, a pessoa que ela pensa em tirar a própria vida, ela geralmente dá sinais. E nem sempre esses sinais, a sociedade está acostumada a lidar. Por quê? Porque a gente não tem uma escuta tão apurada, em relação às pessoas que convivem com a gente. Então, o mês de prevenção foi justamente para adicionar informações para a sociedade sobre um tema que é tabu, por ter essas questões aí ligadas, não somente à saúde. Então, o mês foi pensado por conta disso. A importância é justamente que nesse momento a gente aproveita para os profissionais de saúde mental mesmo falarem. Então, enfermeiros, psicólogos, médicos, terapeuta ocupacional, então todo mundo que é da área da saúde, de uma certa forma, acaba sendo atingido, pela questão do suicídio em algum momento ali, seja por atender alguém, por acolher. Então, a gente aproveita esse momento mesmo para disseminar as informações corretas, e não muita coisa que a gente vê por aí que não é bacana, assim, de ser compartilhado. Quais são os mitos em relação ao suicídio? Então, esses mitos, se a gente pegar principalmente em relação à prevenção, é de que o suicídio não é prevenível, que não existe, então, uma forma de prevenir, porque a pessoa que quer se matar, ela não avisa. Isso é um mito, porque a pessoa que ela quer tirar a própria vida, ela tem sim, ela tem falas, ela tem gestos, ela, de uma certa forma, como a maior parte dos suicídios está ligada a algum transtorno mental, ela vai apresentar alguma mudança de comportamento anterior ao ato mesmo, Então, assim, o principal mito é esse, de que as pessoas não avisam, e sim, elas dão sinais. Existem, sim, esses mitos também, de que não é uma questão de saúde mental, de que é frescura, de que a pessoa ela está fazendo isso para chamar atenção. Então, são os principais mitos. Por que é importante cuidar da nossa saúde mental? Tá. Porque assim, não dá para dissociar a saúde física e todas as outras questões da nossa vida de saúde mental, Por mais que a gente tenha atualmente especialidades médicas, e de diversas outras áreas da saúde, a nossa mente ela está intimamente ligada ao nosso corpo. Então, assim, às vezes chega, para um atendimento, uma pessoa que está se queixando, por exemplo, de uma dor de cabeça constante, tá não sei quanto tempo com uma dor de cabeça. Muitas vezes essa dor de cabeça pode ter causas, dentro do comportamento que aquela pessoa está tendo ali e questões psicológicas. Então, quando a gente fala sobre cuidar da saúde mental, é porque a saúde mental está intimamente ligada a todas as outras questões de saúde, Então, assim, e outra que, como vocês são bem jovens, a gente vai ter, desde que nasce, questões, psicológicas que vão ali se alterando ao longo da vida. Na adolescência, que é ali um período muito de formação de identidade, começam a nascer os conflitos, e esses conflitos eles vão ser até quando a gente for velhinho, até quando a gente morrer, porque não vai passar. Na verdade, cada fase vai ter ali o seu conflito próprio. Na verdade, vão ter alguns autores da psicologia que vão falar que o conflito é parte do ser humano. Então, a gente vai nascer e morrer tendo conflitos. Então, dentro desses conflitos, a área que cuidaria disso, que traria essa orientação, é a saúde mental, que é aquilo que não é visto, que está dentro ali de nós, mas que também está intimamente ligado
as outras áreas da saúde. É que assim, a saúde mental ela acaba sendo um tanto desprezada porque a gente não tem, né, um diagnóstico sempre por algo palpável. Diferente, por exemplo, sei lá, se alguém tá com uma diarreia, você não fala pra pessoa, né, olha, para aí de sentir diarreia, cara, que isso aí é frescura, entendeu? Na saúde mental falam, né, você tá triste, como assim você tá triste? Para aí de sentir essa tristeza, né, isso aí é possível de ser parado. Então, assim, a saúde mental é importante porque ela tá ligada a todas as outras áreas e ela vai nos acompanhar, né, durante toda a nossa vida. A gente vai precisar cuidar dela. Que atividades podem ajudar a afastar as ideias suicídias? Atividades. Bom, vamos lá. Primeira coisa é que, assim, nós somos seres coletivos, né? Então, não é só o fato, né, de virar para a pessoa que tem um pensamento ali de morte e falar para a pessoa assim, vai fazer alguma coisa que isso vai melhorar. Não, não é isso. Às vezes é realmente pegar pela mão e vamos fazer alguma coisa. Se né, uma ideação suicida, né, um pensamento de morte ligado, por exemplo, a um transtorno mental grave, por exemplo, uma depressão. Tem lá uma depressão, então a pessoa tem pensamento de morte porque ela tem uma depressão. Ela consegue logo de cara, né, realizar atividades? Não. Mas conforme ela busca ajuda, busca escuta e ela vai entrando ali num acompanhamento, né, mesmo que inicialmente seja por parte de amigos, familiares e depois ir para o tratamento profissional, a gente pode ir colocando opções de atividades, né, junto com aquela pessoa e depois que ela vai conseguindo sozinha. Então, assim, a gente coloca sempre atividade física, eu acho que isso é uma unanimidade entre os profissionais de saúde, por quê? É como se o nosso corpo, a gente tivesse ali, né, várias substanciazinhas, né, dentro do nosso cérebro, que quando elas estão em equilíbrio, a gente está bem também de saúde mental, né? Então, assim, quando isso se desequilibra, uma das questões, né, que gera prazer e equilibra essas substâncias, então, no nosso cérebro, é a atividade física. Então, a atividade física, ela, de uma certa forma, força o nosso corpo a voltar a ficar regulado, né? Então, a atividade física é indicada, falar sobre a questão, né? Então, daí a gente entra realmente naquela parte não palpável. A pessoa que ela pensa na própria morte, quando ela consegue falar sobre isso e ser ouvida, ela tem que ter, né, uma escuta ali, não precisa ser só a profissional, mas uma boa escuta, então, ou seja, alguém que realmente vai ouvi-la sem julgamentos, sem preconceitos, vai deixar que aquela pessoa fale, aquilo é algo positivo para ela. Então, entraria assim ali numa atividade, né, saindo também só do âmbito profissional, que é indicada para quem pensa, né, na própria morte. Fazer coisas que gosta, e daí eu acho que é uma coisa muito individual, né? Eu trabalho com saúde mental na saúde pública e, assim, às vezes o que a gente indica para uma pessoa, outra pessoa não gosta. Então, é muito descobrir também os próprios gostos, né? Atividade física. Geralmente a gente vai falar de academia e de caminhada. Todo mundo gosta de academia e caminhada? Não. Dança também é atividade física. Então, assim, além de pensar somente atividades para resolver o problema, é pensar exatamente no que aquela pessoa gostaria de fazer, né? Então, assim, acho que os dois polos maiores ali, atividades, né, que movimentem também aquele corpo, porque, como eu falei, mente e corpo estão sempre juntos, saúde mental, saúde física está sempre junto. E escuta. A escuta, ela ajuda, né? Quando a gente tem um ambiente ali que é acolhedor, que você consegue trazer uma questão sua, que às vezes está até envergonhado de trazer, mas você sente que, para quem eu trouxe, aquela pessoa não está me julgando, aquilo alivia. Agora, se eu vou para um outro espaço onde eu vou receber dedos apontados, com certeza aquilo vai piorar. Eu achei muito legal que você citou que você atuou no CAPS, né? Aí, essa pergunta é se existe um centro de apoio psicólogo, né? Para pessoas que têm baixa renda, porque o psicólogo geralmente é muito caro e tem muitas pessoas que não têm acesso. Quando eu comecei a faculdade de psicologia, tinha uns professores que falavam que a psicologia é uma profissão elitizada, né? Que é, querendo ou não, algo para a elite. E eu discordava no início, assim. Mas depois que você se forma, você percebe que realmente a psicoterapia mesmo em si, o atendimento individual, se a gente for pensar que aquela pessoa, né, se ela necessita, por exemplo, de 2 sessões semanais, uma sessão semanal que seja, o custo no âmbito privado, ele é alto. Por mais que hoje em dia existam convênios e tudo mais, se a gente for pensar, né, para a maioria da população é algo acessível. Então, dentro do que a gente tem de saúde pública, né, que é ofertado, os CAPs, eles são centros especializados em saúde mental. Então, assim, o CAPS AD, que é onde eu trabalho,
Ele é um CAPS especializado em dependência química, né? Então, pessoas que fazem uso e têm sofrimento por conta do uso de álcool e outras drogas, né? Porque tem muita gente que faz uso de drogas de álcool, mas não tem um sofrimento por conta disso. Quando que vai para o CAPS? Quando tem esse sofrimento, então, por conta desse uso. A gente tem em Ourinhos também o CAPS 2. O CAPS 2, ele é um CAPS especializado em transtornos mentais graves e persistentes. Então, esses dois serviços são os dois serviços especializados, mas para os casos mais graves, né? Então, seria ali de moderado a grave, seria isso. Dentro da saúde pública, as UBSs possuem atendimento psicológico. UBS são os postos de saúde que todo bairro tem, né? As UBSs e algumas ESFs, aqui em Ourinhos costuma ser o mesmo psicólogo para UBS e para ESF de cada território. ESF seria Estratégia de Saúde da Família e UBS, Unidade Básica de Saúde. A UBS costuma ter mais recursos em relação a alguns atendimentos, mas a ESF, que é essa Unidade de Saúde da Família, ela é mais próxima da população. Porque tem agente comunitário, eles fazem visita nas casas, então eles vão até essas pessoas. Às vezes eles são até a porta de entrada para o CAPS, por exemplo. Então eles vão numa casa, veem que tem uma pessoa lá, sei lá, que ela está desempregada, ela começa a apresentar um comportamento depressivo. Então olha só, perdeu o emprego, começou a apresentar tristeza, tem um comportamento depressivo, nem está procurando ali o posto de saúde. O agente comunitário às vezes identifica isso e vai dando os encaminhamentos. Muito bom. Sim. E tem um ambulatório de saúde mental aqui em Ourinhos, que hoje em dia não é mais chamado assim, porque ele está dentro do ambulatório de especialidades. E lá tem também psiquiatras e psicólogos que atendem, né? Então, se a gente for pensar assim, né, baixa, média e alta complexidade, baixa, né, e média seriam as UBS e ESFs, então estão dentro do território de cada pessoa. Hoje em dia, assim, a gente teve recentemente uma baixa de alguns profissionais da rede, mas a maioria das unidades de saúde tem psicólogos. Claro que pós-pandemia aumentou muito a demanda. Tem lugares que estão com lista de espera, mas existem esses profissionais dentro dos postos de saúde. E daí depois, quando os postos de saúde não dão conta, ou quando é um caso mais grave, daí é encaminhado para o CAPS. Né? E se isso não é possível, a gente não tem mais hospital psiquiátrico na região, o que para nós, querendo ou não, né, é uma vitória, porque nem todas as questões se resolvem internando, mas Ourinhos já sediou um hospital de saúde mental, onde as pessoas, sei lá, tinham um surto internado. E às vezes acabavam não olhando para outras questões, né? Então isso não tem mais em Ourinhos. Mas se for necessário, se for um caso muito grave que precisar de internação, daí é inserido ali, né, através da UPA, em uma lista de espera, essa pessoa vai para um hospital da região. Daí passa algum tempo, né, retira do surto, ou no caso da dependência química, retira do uso intenso de drogas, e daí depois retorna para o convívio. Porque a questão do suicídio também, né, a gente tem uma alta taxa, assim, de pessoas que fazem uso abusivo de drogas e que tentam suicídio depois do uso ou durante o uso, né, pela impulsividade mesmo, pela coragem, às vezes, ali que tomam de realizar a mesma ação. Então tem esses serviços de rede pública. Como podemos mudar os pensamentos suicidas de alguém? Mudar os pensamentos suicidas de alguém? Acho que o primeiro ponto é escutar, né, aquela pessoa e, assim, não desvalorizar o que ela sente. Então, se aquela pessoa, naquele momento, ela traz que a única possibilidade que ela tem de vida, né, olha, contraditório, é morrer, é preciso escutar isso. E o segundo ponto é se fazer presente, talvez, em algumas etapas seguintes. Do que eu falei, por exemplo, às vezes de segurar pela mão mesmo e falar, olha, talvez você precisa, então, falar com um profissional, né? Ou falar com alguém da sua família, uma pessoa que vá te acolher melhor. E não é nem que aquele pensamento mude, é que, assim, algumas pesquisas apontam que a pessoa, quando ela tem, né, o desejo de morte, ela vai ter mais intenso durante alguns períodos e essa intensidade, às vezes, ela reduz em outros. Então, durante a intensidade da crise, né, que seriam ali os pensamentos suicidas, se ela encontra acolhimento, se ela encontra escuta e boa escuta, aquilo reduz. E daí você abre ali uma portinha para, olha, vamos então buscar ajuda, né? Então é aquele momento realmente de abrir aquela porta e falar, ó, vamos. Se resolve assim da noite pro dia? Não. Inclusive, assim, isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente olha para uma pessoa que está, né, com um transtorno, que está com o desejo ali de tirar a vida, e você tem uma conversa única com ela e ela concorda ali com o que você está trazendo, né, de olha, sim, preciso buscar ajuda, e no dia seguinte ela já está novamente, ó, não quero mais nada, não quero viver, estou desistindo.
E às vezes a gente vai falar assim, eu tô tentando ajudar fulano, mas ele não quer se ajudar. Não, na verdade ainda não tem recursos para se autoajudar, autorregular, né? Então, além, querendo ou não, da escuta, do acolhimento, de estar ali próximo, às vezes a gente vai precisar também um pouquinho de persistência e de insistência. Porque pode ser que aquela pessoa ela volte a sentir isso e às vezes num curto período de tempo. Às vezes conversou com ela no dia seguinte ela tá mal de novo. Ou até mesmo, às vezes existe um período de melhora, né? Daí você acha que tá tudo bem e aquilo pode retomar, porque a nossa vida é dinâmica, né? Como eu falei, por exemplo, às vezes o agente de saúde lá da ESF faz visita na casa de uma pessoa, tá tudo bem, ó, todo mundo trabalhando, as crianças na escola, tá tudo redondinho. E daí, sei lá, pandemia causou muito isso, já perdeu o emprego, reduziu carga horária, não tá recebendo comissão. Então, ou seja, aquela pessoa ela passou por mudanças de vida que naquele momento ela não tá sabendo como lidar. Então, às vezes a gente vai ter que ficar atento também a essas mudanças no contexto que a pessoa está inserida, né? Então, para essa mudança de pensamento, é sim uma atenção e uma valorização do que aquela pessoa traz, que ela está sentindo naquele momento. Não importa que no dia anterior você falou a mesma coisa, aquela pessoa falou que estava tudo bem, que ia, né, buscar ajuda, e daí depois ela vem e traz de novo o pensamento. Então, escuta, acolha. Não sei o que falar, que eu acho que isso é bem interessante também. Só ouve. Mas eu preciso dar um conselho para essa pessoa? Nem sempre. Porque às vezes a gente vai basear o nosso conselho no que a gente faria, e nem sempre é o que a pessoa está querendo naquele momento. Então, o estar do lado, o estar presente já é muito bom. Às vezes a pessoa só quer que alguém escute ela. Né? Só. Porque é o que a gente menos tem, né? Hoje em dia, pessoas que escutem. O que ficar do lado, às vezes. A gente tem, né, um amigo que, olha, não tô legal, briguei com meu pai, briguei com a minha mãe e tô pensando aqui que talvez eu nem devesse existir. Que nem sempre vem, né, como um relato de, olha, quero morrer. Às vezes, eu quero sumir, não queria fazer parte dessa família, não queria estar nessa escola, não queria estar vivendo essa vida. E deixar essa pessoa colocar ali os descontentamentos dela. A gente tem descontentamentos, né, diariamente. É que, assim, nem todo mundo vai pensar como solução, né, o suicídio. Mas todo mundo tem um momento que fala, queria sumir de tal lugar, não queria estar fazendo tal coisa. Vai chegar um momento na vida, né, que a gente às vezes está mais nas obrigações do que nas coisas que a gente quer, né? Escola, não são todas as matérias que a gente gosta. Às vezes a gente vai para encontrar os amigos, a gente vai para comer, tem vários motivos. Tem gente que gosta de estudar. Então, assim, o que é conflito para um, às vezes nem é para o outro. Então, a escuta só tá ali do lado, às vezes é por conta disso também. Porque senão eu vou colocar ali o meu ponto de vista do que eu faria em determinada situação, mas não cabe na realidade daquela pessoa, porque é diferente. Tá, então, essa pergunta aqui eu acho que não preciso perguntar, mas eu crio uma aqui agora. Tá. Tem como a gente poder tirar esses pensamentos suicidas da pessoa sem precisar de ajuda psicóloga ou alguma outra coisa assim? Então, a ajuda psicológica, ela é bacana, mas sim, tem outras estratégias, né? Porque a pessoa que ela tá querendo tirar a própria vida, ela não tá encontrando sentido, né, na vida dela. Então, ou seja, nada traz prazer. A gente é muito movido a prazer, né? Desde que a gente nasce, a gente é movido a prazer. A gente faz coisas que a gente gosta, junto com coisas que a gente não gosta. Quando existe totalmente esse descontentamento, às vezes pensar em outras atividades que também sejam terapêuticas, que a gente fala, leitura, escrever sobre os próprios pensamentos, dança, passeio, né? Não no sentido de buscar prazer imediato, não é aquela coisa assim, eu vou, faço um super passeio todos os dias ou todo final de semana e minha vida fica 10. Não, são atividades que a gente possa repetir gradativamente, né? Talvez todos os dias ou algumas vezes na semana, ou algumas vezes no mês, também, se for desejo da pessoa e se naquele momento ela conseguir, sim, né? Mas atividades que tragam prazer. Estar ligado a alguma crença, estar ligado a algum grupo, a gente é muito coletivo, tem pessoas, né, a questão da espiritualidade mesmo, não a religiosidade, mas assim, a espiritualidade. A espiritualidade, ela nada mais é do que a gente acreditar em algo. Então, se uma religião, né, ajudaria aquela pessoa querendo a se encontrar no mundo, entendeu? Olha, estou aqui com essa missão, então, de vida, né? Acredito em Deus, em Buda, no que ela quiser ali. E aquilo traz bem-estar, não deixa de ser terapêutico, né? A gente, no CAPS, por exemplo, a gente tem atendimento multiprofissional que a gente faz. Tem psicólogo, tem psiquiatra, tem médico clínico, tem terapeuta ocupacional, tem assistente social, tem enfermagem. E nem todo mundo passa com psicólogo, né? Então, assim,
Às vezes, se ela encontra uma escuta, por exemplo, e cria um vínculo, né, com o enfermeiro da unidade, o atendimento dele vai ser com o enfermeiro, por mais que o olhar do enfermeiro seja diferente do olhar do psicólogo. Então, é realmente buscar atividades que sejam terapêuticas e que façam essa pessoa buscar, então, esse sentido que o psicólogo também poderia estar auxiliando, mas que tem outros profissionais, outros contextos, outros espaços que também conseguem proporcionar. Tá? E assim, vocês não perguntaram, mas tem algumas pessoas que ligam, né, muito a melhora ao uso de medicações. Também não é sempre necessário, porque a medicação seria para regular aquelas substânciazinhas que eu falei que a gente tem, né, no cérebro. E às vezes comer um chocolate, por exemplo, também traz prazer. Então eu preciso só de remédio, só de terapia. De comer quando elas estão tristes, né? Sim, exatamente. Alguma coisa assim que aconteceu na vida dela, ela gosta de comer para tentar amenizar essa tristeza. Sim. Quando existe o excesso daí nessa comida, por exemplo, quando eu falo de chocolate, é, sei lá, de se mimar mesmo, né? Tô naquele dia que eu tô meio pra baixo, sabe o que eu vou fazer? Vou ficar com o pezinho pra cima, vou assistir série e vou comer um chocolatinho. Legal. Isso pensando numa tristeza leve que todo mundo, né, enfrenta. Agora, se, por exemplo, existe algum excesso, então eu tenho uma tristeza severa, um excesso de buscar, né, o alimento para me satisfazer, daí o mais indicado seria ajuda profissional mesmo, né? Ou médica ou psicológica, e seriam ali os melhores caminhos para trabalhar realmente porque que aquela pessoa está usando esse excesso na vida dela. Os casos de suicídios em adolescentes têm aumentado muito, muito. Tem sido muito, né, na adolescência mesmo. Sim. E tem alguma explicação para isso? Você acredita que seja o acesso a muitas informações? Assim, eu não tenho dados concretos para trazer para vocês, mas vira e mexe a gente vai lendo algum artigo e assim, a gente, há 10 anos atrás, a gente tinha uma média ali de idade entre as pessoas que iam ver o suicídio como, né, algo a ser feito, que estava ali entre 25 e 44 anos. Então, sempre foi entre jovens, vamos pensar dessa forma. Mas hoje em dia essa média ela baixou realmente, né? Ela está ali acho que por volta dos 15 anos, é algo assim. E a gente tem um aumento de suicídio nos países emergentes. O Brasil é um país emergente. Na Europa tem uma diminuição de casos de suicídio, nos países emergentes tem um aumento. Eu penso que o acesso à informação é assim um dado bem importante, porque, querendo ou não, o adolescente ele está em busca ali, de sentido para a vida dele e muito de pertencer a um grupo. Né? Eu acho que o que mais marca a adolescência é que a gente quer fazer parte de um grupo. Na minha época tinha o grupo dos emos, tinha o grupo que era dos pagodeiros, tinha o grupo que era do sertanejo. Então, assim, o de vocês deve ter vários outros nomes, né? O pessoal que gosta dos animes hoje em dia. Na minha época a gente gostava de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje em dia tem uns animes bem mais legais. Mas, assim, então a gente quer pertencer a um grupo. Só que, assim, nessa busca, a informação, ela tem vindo com muita rapidez. Então, o que eu vou ser? Se eu posso ser tudo, mas tem 1000 opções para eu escolher, às vezes eu fico confuso. Então, se é uma fase que já era confusa por si só, por mudanças hormonais, por querer aceitação do grupo, e daí vem, né, internet, informação a todo momento. Hoje em dia tá todo mundo usando, sei lá, cabelo rosa, amanhã tá roxo, meu cabelo tá rosa ainda, eu quero trocar para roxo, não tenho condição de mudar para o roxo. É tudo muito rápido. Então, é uma fase conflituosa e que, com a informação em excesso, ela traz mais conflitos ainda. Eu falo que, assim, eu gosto muito de trabalhar com adolescente. E por quê? Porque eu acho que vocês têm muitas opções e às vezes a única coisa que falta é só organizar quais são as de vocês e não do que a mídia quer que vocês sejam, sabe? Então eu falo que assim, é uma árvorezinha que é só regar, né? Porque vocês têm muito recurso. A informação, nesse sentido, ela pode ajudar, né? Porque se ela for bem direcionada, mas atrapalha quando ela vem em excesso e daí realmente deixa todo mundo meio perdido, sabe? Eu vejo que assim, também tem muita informação, querendo ou não, para, né, ou suicídio mesmo na internet. A gente vê que tem, por mais que você perceba que dá para bloquear algumas coisas, né, tem outras que não, porque vocês são muito mais rápidos que os pais de vocês, porque vocês são da era tecnológica, os pais de vocês não, né? Então, assim... E tem a questão, por exemplo, também das frustrações. Eu diria que hoje em dia, como tudo muito mais rápido, vocês se frustram muito menos também. Mas, ao mesmo tempo, quando chega na adolescência, que daí você vai lidar com sentimentos de outros adolescentes, seja porque eu tô me apaixonando por alguém, seja porque eu quero ser aceito pelo grupo,
Daí é o tete a tete mesmo com outro ser humano. E daí não é tão rápido quanto na internet, né? Não é tão rápido quanto, ó, não gostei desse filtro, troquei o filtro. Se a gente for pensar, por exemplo, né, quando a gente gosta de alguém na adolescência e aquela pessoa não gosta da gente, a gente já tá tentando descobrir várias coisas da gente. E daí você olha e fala, como assim aquela pessoa não gosta de mim? Daí eu já transfiro pra tudo aquilo que eu tô tentando descobrir, já misturo, já vira uma coisa gigantesca, né? E algo que na internet, por exemplo, não acontece. Se eu postar uma foto e ela, como é que vocês falam? Flopou? Quando a foto não tem curtida, né? Eu apago ela. Resolvido o problema. Claro que assim, às vezes aquilo gera um sentimento de frustração. Posto uma outra que talvez eu saiba que agrade mais, vai gerar, sei lá, as 200 curtidas que eu queria. Tá, mas não vou ter sempre isso. Então eu vejo que a internet é assim um fator que contribui muito, porque vocês são muito ligados a tudo que a internet, né, traz ali de novidade, não é? Eu achei muito legal que você falou que a saúde mental é muito ligada com a saúde corporal, né, do nosso físico. E esses tempos atrás, no início da pandemia, eu tive... eu cheguei, né, no exame de rotina e deu como se eu tivesse pré-diabética. E aí a gente começou a correr atrás, né, e eu comecei a fazer acompanhamento com a psicóloga, tudo, e aí a gente chegou à conclusão que era psicológico. E depois de um tempo cuidando da minha saúde, os meus exames deram tudo certo, se normalizaram, estabilizaram. E aí a maioria das doenças geralmente podem ser causadas pela saúde mental? Sim. Ontem eu estava fazendo um curso sobre depressão especificamente e assim, a pessoa que ela tem depressão, ela nunca tem só a depressão. Ela tem pressão alta, ela tem diabetes, ela tem DPOC, que é uma doença pulmonar, né, mais crônica. Então, assim, ela apresenta vários outros sintomas e nem sempre a depressão, por exemplo, é diagnosticada naquele caso. Então, ou seja, a pessoa às vezes, ela é hipertensa. Tá, ela é hipertensa, mas ela é hipertensa pelo quê? Né? Existe ali algum fundo? É genético? O que é? Né? Então, o que traz, que não essas outras causas aí? E um dado bem importante, né, que eu não tinha, que o psiquiatra trouxe até na live, é de que existe um alto índice de pessoas, por exemplo, que morrem de infarto, mas com um diagnóstico de depressão. Por quê? Porque, querendo ou não, assim, depressão, ela mata do coração? Não, mas se aquela pessoa tem uma predisposição junto à depressão, ela não vai cuidar do coração dela, entendeu? Ela não vai cuidar do corpo dela, né? Então, assim, se ela não vai cuidar daquele corpo, se ela vai, querendo ou não, desistir de si mesma, então tá intimamente, realmente ligado, né, à saúde física. E conforme você cuida da saúde mental, o físico vai melhorando. E vice-versa também, né? Vice-versa também acontece. Tem muitos casos, por exemplo, de depressão profunda, onde, sei lá, a pessoa deixa de tomar banho, às vezes deixa, né, se o homem deixa de fazer barba, a mulher deixa de cortar cabelo, fazer unha, se cuidar, escovar os dentes, né? Se a gente for pensar até nas atividades mais triviais. E quando vai restituindo essa saúde, ela vai voltando a fazer. E a gente sabe que se não escovar os dentes, vai ter doenças, né, físicas. Se não tomar banho, vai ter doenças físicas, porque a falta de higiene também traz. Então, às vezes começa com uma questão simples que vai desencadeando muitas outras, né? Então, tá assim, ligado e existe a melhora, né, dessas doenças. E tem inúmeras doenças que são ligadas à depressão e a casos, querendo ou não, de transtornos mentais mesmo. A psicologia, ela é essencial, na verdade, para o autoconhecimento, né? E aí a gente entrou na questão que tem muitas pessoas que não têm acesso, e aí a gente falou sobre os meios sociais, e ela é muito menosprezada no Brasil. Qual é a sua opinião sobre isso? O que você acha por que ela é menosprezada, sendo que ela é tão necessária? Sim, eu acho que é justamente por conta dos mitos aí, né, de que a saúde mental não é importante. Uma das primeiras vezes que eu fui falar sobre depressão, por exemplo, foi com umas pessoas que eram ligadas à igreja. E a primeira pergunta que eles me fizeram foi assim, depressão é falta de Deus? Eu falei, não, ninguém pergunta, sei lá, se diabetes é falta de Deus, né? Então por que o transtorno mental seria falta disso, né? Claro que assim, novamente, a espiritualidade é importante na vida de qualquer ser humano, sim, mas como algo que você crê, entendeu? Se você quer que abraçar árvores é algo importante na sua vida, isso é a sua espiritualidade. Então, assim, eu penso que a psicologia, muitas vezes, ela é muito mal compreendida pelas pessoas. As pessoas não conseguem, às vezes, enxergar qual é o trabalho ali, né, do psicólogo. Mas de que forma que alguém conversando comigo vai me ajudar a resolver uma questão gravíssima da minha vida? Primeiro ponto que, assim, psicologia é ciência, como todas as outras. Somos uma ciência nova, né?
A psicologia, ela começa, né, querendo ou não, ali a ganhar forma através de médicos. Então, depois, né, que vem a profissão psicólogo realmente. Então, até por esse curto, então, tempo, né, de profissão, pela falta de conhecimento da população do que faz um psicólogo, pela falta de conhecimento até de tudo que a gente tem que aprender, querendo ou não, para dar conselhos, né? A gente, na verdade, não é que a gente aconselha, a gente vai, né, estudar sobre comportamento humano, cultura, aconselhar a gente, sei lá, a nossa mãe nos aconselha, ou o nosso amigo nos aconselha, mas o profissional de psicologia, às vezes, ele é confundido com esse conselheiro somente, né? Embora, assim, eu fico muito feliz que hoje em dia, eu até penso que a galera mais jovem valoriza muito o psicólogo. Já tenho um entendimento de que existe um profissional que eu posso ir lá e conversar porque ele é especializado nisso. Então, eu penso que a psicologia, né, além dessa falta de conhecimento, a questão primeira lá que a gente falou, a questão de ser elitizada. Grande parte da população nunca teve acesso a um psicólogo no sentido estrito, de saber que aquilo é um psicólogo. Então, assim, tem muitas questões ainda que acho que a gente está caminhando bem. Pandemia, eu acho que não é uma coisa positiva no sentido de tudo que aconteceu, mas traz um olhar novo para a psicologia, do quanto que, assim, a gente achava que ficar em casa, isolado, que legal. E daí, de repente, opa, não, peraí, né? A gente achava que era super legal ficar em casa, né? Daí, de repente, porque é muito diferente, uma coisa que eu aprendi, assim, que é solidão e solitude. Que no começo da pandemia, era uma solidão, eu não aguentava ficar comigo, eu não me aguentava, eu ficava assim, gente, eu sou desse jeito, eu sou você mesma, eu sou chata. Sim, aí, se sente insuportável ali, né? Não quer lidar consigo. Sim. Sabe, e um tabu que eu tinha, que no início, quando falaram que eu ia ter que fazer um tratamento com a psicóloga, eu falei assim, eu não sou uma psicopata pra fazer tratamento. E eu criei uma barreira muito forte em mim, até por questão de confiança. Eu chegava e não conseguia nem falar com a psicóloga pra desenvolver um tratamento. E aí, eu não sou louco, né? É isso. Sim. E todo mundo tem um pouquinho de loucura, né? Mas também hoje em dia, assim, é bem na internet, dá pra você ter algum grupo, assim, virtualmente. Sim. Pra você não ficar totalmente sozinho em si, né? Se forem informações, né, realmente ou boas, saudáveis, grupos, querendo ou não, que trazem ali, querendo ou não, esse sentido, né, que a gente vai buscando, é fantástico. Eu falo que a internet, se ela for bem utilizada, ela é maravilhosa. A gente tá falando de redes sociais, né? Rede social é muito legal, você se diverte pra caramba, é muito legal ficar olhando meme, mas assim, a gente acaba indo pra um outro lado também de achar um lugar muito perfeito que só faz a gente feliz. Daí, assim, se eu saio daquilo, se eu vou vivenciar outras coisas, aquilo é positivo. Por quê? Porque eu estou ampliando as possibilidades que eu tenho na minha vida, eu não estou focando só em uma coisa, né? A gente estava falando sobre viver no social ser muito importante. Às vezes a gente não encontra o propósito. Muitas pessoas não encontram um propósito e tem esse questionamento do porquê que eu tô aqui, pra que eu sirvo, né? E não se encaixar em nenhum grupo. A necessidade de validação das pessoas. E como que a gente pode resolver isso? A gente pode procurar o autoconhecimento no meio desse conflito? Sim. Assim, né, a questão da autoestima, ela é algo que ela começa desde muito lá cedo, né? Claro que aquela pessoa que ela tem, né, a possibilidade de crescer num ambiente onde ela é amada, onde ela é orientada, onde ela tem, querendo ou não, espaços saudáveis, né, para se conhecer já desde pequenininho. Então, ou seja, eu sou amado mesmo que a minha orelha seja grande, eu sou amado mesmo que a minha boca seja diferente da minha amiga, que o meu olho seja diferente. Isso já é, né, algo muito positivo. Por quê? Porque quando eu chegar lá na adolescência, eu meio que tenho ali para onde, né, recorrer e para onde voltar. Seja para minha própria autoestima, né, para minha aceitação, quanto da minha família, das pessoas que me rodeiam. Quando a gente chega na adolescência, que às vezes a gente, né, porque a autoestima vai além de beleza, tá? A autoestima vai muito assim, no quanto que eu acredito em mim, né? No quanto que eu tenho, sei lá, potencial para fazer o que eu quiser da minha vida, né? Então, depende muito do contexto que a gente tá. Depressão, pensamento suicida, com palavras, gestos. Tem, sim. A gente sabe que, quando eu falei isso do contexto, né? Aquelas pessoas que vivenciaram, né, desde muito cedo, contextos muito caóticos, né? Sei lá, desde abusos, violências, negligências, né? Elas têm uma tendência maior a desenvolver algum transtorno mental. E às vezes até não só a depressão, né? Outros transtornos mesmo, borderline.
Então, existe, sim, né, isso de palavras, gestos, comportamentos desencadearem, né, processos de tristeza no ser humano. Quanto mais cedo isso acontece, pior, porque a criança ela não sabe como lidar com essa situação. A criança que ela passa por uma situação de negligência, de abuso, mas ela não sabe o que está acontecendo com ela. Só que a partir do momento que ela vai ali, querendo ou não, entendendo o que é, né, ser humano, ela vai se dar conta de que aquilo que foi feito não foi legal. E daí, assim, nem todo mundo supera. Tem algo que eu costumo falar bastante, assim, para alguns pais que chegam e falam, mas eu vivi tal coisa, isso e aquilo, e eu nunca adoeci. Eu, às vezes, desconfio, porque, assim, existem aquelas pessoas que passaram por situações difíceis, afundaram tudo ali dentro dela, né? Jogaram tudo para debaixo do tapete. E talvez num momento mais de rompimento, por exemplo, sei lá, fui demitido, uma separação, vem tudo à tona. E daí não é que vem uma sujeirinha, vem aquela sujeirinha guardada durante todo aquele tempo ali, né? O tapete ele explode mesmo para fora. E tem aquelas pessoas que teve ali, querendo ou não, o primeiro rompimento já coloca o sofrimento para fora, já fica muito evidente. Então, assim, é muito de ser humano para ser humano. Se a gente for entrar num contexto de bullying, viu, Francesco? O primeiro bullying que a gente sofre é na família, né? Às vezes o primeiro espaço que tem o bullying é a família. Porque a gente nasce, a gente não vai pra escola logo que nasce. Daí depois vai pra escola. Por que a escola é muito citada? Porque a escola seria esse segundo ambiente. E depois ainda tem o bullying ou assédio, né? Como a gente fala, no ambiente de trabalho também. Então, ou seja, tem vários ambientes que podem trazer palavras, atitudes, gestos de forma depreciativa do ser humano. E às vezes começa desde muito cedo. E é muito isso que você disse, né, sobre a infância ser, eu acredito muito nisso, que a infância é uma estrutura da nossa formação, do nosso caráter, do que a gente vai, como a gente vai lidar com as situações. Por exemplo, se a gente não tem uma mãe ou um pai presente, gera muito isso, por exemplo, se for uma mãe, validação feminina, eu preciso de alguma coisa, como se alguém precisasse cuidar de mim. Sim. E eu acredito muito nisso. Às vezes você vai buscar essas figuras, né, de cuidado lá na fase adulta em outras pessoas. Sim. Não é que seja só uma consequência, né? Não tive a presença, vou buscar a presença. É que assim, em nenhum momento ninguém cuidou de mim. Se eu encontrar qualquer pessoa que me dá um negocinho a mais ali, e às vezes nem é cuidado, às vezes é uma coisinha só a mais. Opa, eu quero isso aqui pra mim, nunca senti essa coisa boa, então, né? E daí a gente tem que ter receio aí dos relacionamentos abusivos, dos relacionamentos tóxicos, que não são só relacionamentos amorosos, às vezes na amizade, né?